Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso programa de rádio, O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E você está acompanhando o projeto especial de leitura comentada do livro Nosso Lar, que conta com as observações e análises precisas das colegas Sandra Rodrigues e Sandra Curado. Toda quarta-feira tem episódio novo, e para não perder nenhum capítulo, inscreva-se em nosso canal lá no YouTube ou nos tocadores de áudio, nos aplicativos de áudio como o Spotify. E nesta nova fase de André Luiz, em Nosso Lar, nós também temos novidades. Estamos lendo e comentando 2 capítulos por episódio. No último programa, vimos o capítulo 28, em serviço, em que o autor espiritual começa a trabalhar nas câmaras de retificação. Também nesse capítulo ele conhece a trabalhadora Narcisa. Na sequência, vimos o capítulo 29, a visão de Francisco. André Luiz vê o caso do paciente Francisco, que está em crise por ter dificuldades em se desligar do corpo físico. E hoje vamos ver mais 2 capítulos, o 30, Herança e Eutanásia, e o 31, Vampiro. Promete muitas emoções o episódio de hoje. E não se esqueça que você pode ler o capítulo e as demais referências mencionadas a partir de links colocados nas descrições do programa. Então vamos lá, começando o capítulo 30, Herança e Eutanásia. Depois de acompanhar lá o caso de Francisco, que ainda estava um pouco traumatizado, com desencarne, muito ligado ao corpo físico, aí o André Luiz então começa dizendo o seguinte: ainda não voltara a mim da profunda surpresa, quando Salústio se aproximou, informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo, lá no pavilhão. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Enquanto o mensageiro se despedia, apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera, ou seja, não passara um minuto, e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente e, ela, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta: e papai, minha amiga? Um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la, e minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado, quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Frase boa de André Luiz. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Sandra Rodrigues, que frase bacana é essa, não? Seu comentário. Muito, muito mesmo. Vou falar sobre ela no final. Eu vou começar falando que dá para a gente perceber aqui como o André Luiz estava mais forte, mais maduro espiritualmente e moralmente. Num primeiro momento, ele sentiu antipatia e até repugnância por aquele senhor, mas logo dominou seus pensamentos e sentimentos. Vale destacar o que ele disse: procurei vencer as vibrações inferiores que me dominaram. Percebem como ele estava vigilante e logo conseguiu mudar o padrão vibratório?
Acontecem situações todos os dias conosco que tentam nos tirar do eixo, que alteram o nosso padrão vibratório. E é aí que nós temos que estar atentos e mudar essa energia imediatamente, assim como fez o André. Bem, ele começou a enxergar aquele senhor como um irmão sofredor e, principalmente, pensou com empatia. Olha que importante, ele trocou o julgamento pela vontade de ajudar. Segundo o dicionário online de português, empatia é a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, compreender o outro. Ter empatia não é a gente aceitar as atitudes daquela pessoa, mas acolher sem julgar. Temos que entender que cada um sente a sua dor de uma maneira e não cabe a nós o julgamento. E agora eu vou repetir a frase que o Antônio bem enfatizou lá em cima, que foi muito bonita e importante. Quando examinamos a desventura de alguém, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno. E é isso aí. Quando compreendemos que todos nós temos nossas imperfeições e cometemos erros, conseguimos olhar o próximo com mais benevolência, com mais cautela, com mais amor. Perfeito, é isso mesmo. Seguimos aqui agora com a descrição do André Luiz. O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica, possante. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão. Filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos de água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo, a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula, ou seja, sem impureza. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Sandra Rodrigues, voltamos aí com você. Somos todos uma só família, não? Se não somos, um dia seremos. Bem, a Paulina, com um espírito mais elevado, está tentando reconciliar a família e explica para o pai que os nossos lares terrestres são lugares de purificação, ou seja, de reajustes, ou templos de união sublime. E é exatamente isso que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8. Kardec diz: os espíritos que encarnam em uma mesma família são, mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores que se traduzem por sua afeição durante a vida terrena. Mas pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Nós sabemos que, na visão espírita, o lar terreno representa uma oportunidade de aprendizado e de praticar as leis de Deus, pois sabemos que a convivência diária não é fácil e requer amor, renúncia e, principalmente, paciência. Essa nossa convivência, ou com espíritos afins ou com os devedores, faz com que a gente desenvolva vínculos afetivos para que um dia possamos formar essa família, né, Antônio? Que Jesus mencionou em João, capítulo 10, nos versículos de 14 a 16. Um só rebanho, um só pastor. E é exatamente isso que a Paulina disse para o pai. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um pai único. Excelente. É isso aí, o bom pastor. E Paulina continua, está falando lá, tá dando as orientações para o pai, tentando resgatar o pai, mudar a opinião do pai. Então, o André Luiz diz o seguinte:
Ouvindo-lhe a voz muito meiga, ou seja, o pai ouvindo a voz da filha muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. E aí a Paulina, então, segue na argumentação. Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui deste leito, o Senhor envolve todos os nossos influídos de amargura e incompreensão. E eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo, ou seja, via dupla aqui. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. E nós vamos dar uma paradinha aqui, porque agora chegou a vez de Sandra Curado fazer o seu comentário. Vamos lá, Sandra. Vamos, Antônio. Então, nesse parágrafo, Paulina fala do processo obsessivo que se instalou entre os membros dessa família problema, onde estão todos sintonizados nas mesmas emanações de ódio, amargura, desarmonia. Por isso, essas baixas vibrações energéticas acabam envolvendo a todos, pelo poder do pensamento, atingindo o alvo aonde ele estiver, independente da distância, como disse aí para a gente a Paulina. E ela pede ao Pai que, para o bem de todos, perdoe esse espírito de Adalberto, apesar dele ter abreviado a sua vida, para que se rompa esse círculo vicioso de tanto sofrimento. Mas será que é possível a gente pedir para o outro perdoar alguém? Eu acho que esse processo não é tão simples assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, diz assim: quando um espírito deixa a terra, leva consigo as paixões e as virtudes de sua natureza. Alguns partem cheios de ódio e violentos desejos de vingança, e observam aqueles que odiaram com intenso rancor. Porém, para chegar até Deus, só há o caminho da caridade, e não há caridade sem perdão. Então, revoltam-se ainda mais ao saber que precisam perdoar, principalmente os que tenham destruído sua honra, sua fortuna ou sua própria família. E, no caso aqui, sua própria vida. Então, Antônio, a gente vê que o pai de Paulina ainda não despertou para compreender que o perdão é sua própria salvação. Isso só vai ser possível após a sua transformação moral, onde ele vai poder perceber que, na verdade, é responsável por tanto desequilíbrio familiar. É isso aí. E a família é problema. E o problema está bem explícito na argumentação da Paulina, que continua. Aqui, vemos-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca, e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Mas eu deixei enorme patrimônio à família, atalhou, interrompeu o infeliz rancorosamente, e ele prosseguiu dizendo, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício, no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, vamos repetir essa frase? Garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar, juntar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade e bênçãos de compreensão. A Paulina vai prosseguir aqui no esclarecimento que ela está dando ao pai, mas nós vamos dar também uma paradinha agora para o comentário da Sandra Rodrigues. Pois é, Antônio, vamos lá. Eu queria falar aqui um pouquinho sobre o dinheiro.
E a pergunta que sempre fazemos até em tom de brincadeira: o dinheiro traz felicidade? E brincamos, não traz, mas ajuda a comprar, né? Bom, mas neste caso aqui do nosso lar, estamos vendo que não, que o dinheiro não traz felicidade. Mas também não podemos ser hipócritas, pois sabemos que ter dinheiro é bom. O problema é que, dependendo da forma como lidamos com ele, pode nos aproximar do orgulho, da vaidade, da ambição, do egoísmo, principalmente nos casos de heranças, como estamos vendo aqui no livro. Nós sempre achamos que a pobreza, a miséria, é a maior prova, e não que não seja uma grande prova, mas vamos ver o que encontramos no Livro dos Espíritos. Na questão 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é a mais perigosa para o homem, a riqueza ou a pobreza? E a resposta: tanto a riqueza quanto a miséria são perigosas. A miséria provoca as queixas contra Deus. A riqueza estimula todos os excessos. E no seu comentário, Kardec diz: a posição social elevada e a autoridade sobre os semelhantes são provas tão grandes e tão arriscadas quanto a miséria. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo uso que faz de seus bens e de seu poder, porque geralmente nunca estamos satisfeitos com o que temos e queremos sempre mais. Na maioria das vezes, só utilizamos o dinheiro em benefício próprio. No livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel com Chico, no capítulo 48, eles dizem: deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, e perceberás que o dinheiro é propriedade simples de Deus. Nada é propriedade nossa, não é mesmo, Antônio? Exato, e você mencionou aí o Livro dos Espíritos, e na questão 816, desse trecho mesmo, depois, antes do comentário do Kardec, ele pergunta para os espíritos de luz, né? Pô, se o rico ele não dispõe também de mais meios para fazer o bem, ele tem recurso. E os espíritos falam o seguinte: e é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável, suas necessidades aumentam com a fortuna e julga não ter o bastante para si mesmo. Então aí você vai acumulando, e a parte moral, no caso aqui que nós estamos vendo para os filhos e tudo mais, acaba ficando em segundo plano, porque o foco está na parte material. Mas agora, voltamos então com as orientações de Paulina ao pai. Nós demos uma paradinha para fazer essa reflexão aqui, principalmente aí com relação ao Livro dos Espíritos. Então vamos aqui ouvir Paulina falando com o pai. Impomos a outrem, ou seja, a outros, os nossos caprichos. Afastamo-nos dos serviços do Pai. Esquecemos a lapidação do nosso espírito. Aqui nós estamos falando agora há pouco. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da Previdência. E é justo que não prescinda, ou seja, não dispense da contribuição de mordomos fiéis, que saibam administrar com sabedoria. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou a nossa casa. Debalde, inutilmente, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil, e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando a vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se, afastando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, a maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança santa curada. Que coisa, hein? Que família, hein, Antônio? E nesse trecho que você acabou de ler, temos um momento evangélico com a referência do mordomo fiel, que está em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, mas também é retratado em outras passagens do Evangelho. Nesse trecho de Paulo diz: devemos nos lembrar de que, no que diz respeito à obra do Senhor, somos mordomos dos mistérios de Deus, e o Senhor espera que sejamos fiéis.
Essa analogia do mordomo é perfeita para explicar o nosso papel diante das responsabilidades que Deus nos confiou. Ser mordomo de Deus significa ser um bom administrador de tudo o que recebemos dele, como o nosso corpo físico, nossos talentos naturais, os dons espirituais e, nesse caso aqui, a riqueza material. Então, vemos que os familiares de Paulina não foram mordomos fiéis, pois administraram seus bens com avareza e apego, trazendo desequilíbrio espiritual a todos. Pegando carona aqui no comentário da Sandra Curado, ela falou de Paulo, e é bacana a gente falar de Paulo, mas também tem a parábola que está em Lucas, que Jesus conta do administrador infiel, ou também, em algumas Bíblias, é considerado como mordomo infiel, ou mau administrador, porque ele está usando de uma forma equivocada os recursos que Deus enviou. É uma simbologia da parábola, né? E a parábola do administrador infiel, caso alguém queira dar uma olhadinha, está no capítulo, deixa eu pegar a Bíblia aqui, 16, capítulo 16 de Lucas, quem quiser dar uma olhadinha nessa parábola de Jesus. Mas voltemos aqui ao nosso lar. Bom, depois da Paulina falar tudo aquilo, o André Luiz volta dizendo o seguinte: o enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando-o Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instantes, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se, Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar, afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados, disse lá Narcisa, numa conversa à parte com o André Luiz. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores, os que deixam uma herança, e legatários, os que recebem a herança. Nesse caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor, ou seja, no pai, quase moribundo, a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa arrematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. E vamos encerrar aqui o capítulo com o comentário da Sandra Curado. Vamos, Antônio. Mesmo estando próximo o desenlace natural do pai, esse filho abrevia o seu desencarne através da eutanásia, que foi facilitada por ele ser médico, profissão que poderia ter usado como oportunidade de praticar o bem, mas acabou usando inversamente. A eutanásia, a abreviação da vida no corpo físico, é usada desde a antiguidade, e a palavra tem como significado morte feliz. Mas na visão do Espiritismo, é um ato condenável diante das leis divinas, constituindo um lamentável desrespeito aos desígnios de Deus. Na questão 953 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si uma morte inevitável, é culpada por abreviar por alguns instantes seu sofrimento por uma morte voluntária? A espiritualidade responde: sempre se é culpado por não aguardar o término fixado por Deus. Apesar das aparências, quem pode assegurar que o fim chegou e que não se pode receber um socorro inesperado no último momento? Então, isso aqui mostra para a gente que ninguém pode brincar de ser Deus. Qualquer tentativa de mudar o curso da vida é ir contra as determinações do Pai Criador.
E Narcisa termina o capítulo com a frase: Deus criou seres e céus, mas nós criamos nossos infernos individuais. Então, Deus nos dá a vida, mas também o livre-arbítrio, e com ele vivemos o céu quando estamos em harmonia com as leis divinas, ou o inferno quando somos movidos pelas más inclinações. Legal. E assim, acabamos aqui, terminamos, encerramos o capítulo 30, herança e eutanásia. Então, vamos agora então para o capítulo 31, vampiro. O que será que vai acontecer nesse capítulo 31, gente? Vamos lá então, vamos começar. Eram 21 horas, diz aqui o André Luiz, ainda não havíamos descansado, senão em momentos de palestra rápida, ou seja, de conversas, de diálogos, palestras necessárias à solução de problemas espirituais. Aqui, um doente pedia alívio, ali, outro necessitava passes de reconforto. Quando fomos atender a 2 enfermos no pavilhão 11, escutei gritaria próxima. Fiz instintivo movimento de aproximação, mas Narcisa deteve-me, atenciosa. Não prossiga, disse. Localizam-se ali os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde, aconselhou aqui a Narcisa. Não insisti, André Luiz é um cara sábio, né? Entretanto, fervilharam-me no cérebro 1000 interrogações. Ele aceita, mas aí tem ansiedade, ele quer conhecer, ele é curioso, né? Então ele fala aqui, entretanto, fervilhavam-me no cérebro 1000 interrogações. Abrira-se um mundo novo à minha pesquisa intelectual. Era indispensável recordar o conselho da genitora de Lísia, dona Laura, né? A cada momento para não me desviar da obrigação justa, ou seja, ele não ser tragado pela curiosidade, e sim pelo trabalho útil. E esse é o momento, então, logo no começo do capítulo, para um comentário de Sandra Curado. Vamos lá, Sandra. Antônio, aqui quase que a gente poderia usar aquele ditado antigo, a curiosidade matou o gato. Mas não foi o caso, porque André Luiz, como excelente pupilo, recorda-se muito bem do conselho de Dona Laura de manter sempre o foco, principalmente diante de situações que possam distraí-lo do bom caminho. E diante da gritaria que ele ouve, Narciso informa, né, que ali se encontram os desequilibrados do sexo e seria prudente que ele não se aproximasse. Então, lembrando o que já vimos no capítulo 18, o instinto sexual é inerente ao espírito encarnado que o manifesta conforme as suas condições evolutivas, desde a busca desregrada somente pelo prazer físico, acarretando aí alguns graves distúrbios, até os que utilizam a energia sexual como potência e fonte de amor para o alimento da alma. Da mesma forma que os desencarnados, ainda ligados à matéria, continuam condicionados às necessidades e vícios alimentares de antes, permanecem também com a sensualidade. E os espíritos inferiores, envolvidos nos desregramentos da sexualidade terrena, sofrem com essa abstinência, procurando aliar-se por sintonia a ambientes onde possam usufruir desses prazeres através das sensações. No livro dos médiuns, no item 74, questão 12, diz que os espíritos inferiores pensam e agem como se ainda estivessem encarnados. Possuem os mesmos desejos e, poderíamos dizer, a mesma sensualidade. Antônio, o fato é que despertamos do lado de lá os mesmos, e se somos escravos de vícios e paixões aqui, seremos igualmente escravos por lá. Excelente lembrança, viu, Sandra Curado? Porque às vezes a gente pensa, vou para o outro lado, zerou tudo, virei uma nova pessoa, sou um novo espírito, sou um espírito. Não, você é a mesma pessoa, com as mesmas virtudes e os mesmos defeitos. Aliás, como aconteceu com o André Luiz e nós acompanhamos. Voltamos aqui para o André Luiz. Logo após as 21 horas, chegou alguém dos fundos do enorme parque. Era um homenzinho de semblante singular, evidenciando a condição de trabalhador humilde. Narcisa recebeu-o com gentileza, perguntando: que há, Justino? Qual é a sua mensagem? O operário que integrava o corpo de sentinelas das câmaras de retificação respondeu aflito: venho participar, venho informar que uma infeliz mulher está pedindo socorro no grande portão que dá para os campos de cultura. Creio tenha passado despercebida aos vigilantes das primeiras linhas. E por que não a atendeu? Interrogou a enfermeira.
O servidor fez um gesto de escrúpulo, uma atitude cuidadosa, vamos dizer assim, e explicou: segundo as ordens que nos regem, não pude fazê-lo, porque a pobrezinha está rodeada de pontos negros. Que me diz? Revidou, ou seja, respondeu Narcisa, assustada. Sim, senhora. Então o caso é muito grave. Curioso, segui a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador. Deparou-se-nos, então, a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Nada vi, senão o vulto da infeliz coberta de andrajos, ou seja, roupas sujas ou rasgadas, rosto horrendo e pernas em chaga viva. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes, imperceptíveis ao meu olhar, dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos, dai-me abrigo à alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir, desfrutar a paz desejada? Aquela voz lamuriosa, chorosa, sensibilizava meu coração. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Ou seja, ela falou isso para o André Luiz. Não, respondi. Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, disse a Narcisa para o André Luiz, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Assim dizendo, aproximou-se da infeliz e informou em tom fraterno. Faça o obséquio, o favor de esperar alguns minutos. Voltamos apressadamente ao interior. Então, eles voltaram lá mais 1 quilômetro. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e acrescentou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Dirigimos-nos os três para o local indicado, ou seja, voltaram lá mais 1 quilômetro. Chegada à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse: esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Uau, hein, Sandra Curado? Que declaração bombástica aqui do nosso irmão Paulo. Vamos lá. Sim, e a gente ouve vampiro e já vem na cabeça o Conde Drácula, com a sua capa preta, seus dentes agudos, prontos para sugar o sangue do pescoço alheio. Mas no espiritismo, vampirismo é um processo obsessivo onde encarnados, desencarnados ou a junção desses se nutrem das forças vitais de suas vítimas, normalmente associado a prazeres viciosos. No livro Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, no capítulo 15, diz assim: sempre existiram criaturas que vivem às custas de outras, absorvendo-lhes as energias de muitas maneiras, tanto no plano físico como no espiritual. Os desencarnados que se encontram muito apegados às sensações materiais vinculam-se aos encarnados que vibram em faixa idêntica, sugando suas forças. Quanto mais profunda a sintonia, maior será a vampirização. E por isso Paulo nega a entrada da suposta pobre senhora, pois sabe do risco que é tê-la próxima aos espíritos que ainda se encontram em desequilíbrio. Isso aí. E essa negativa de acolher esse espírito, obviamente, causa um desconforto em André Luiz. E ele fala: senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos, abandonar aquela sofredora ao azar do caminho. Narcisa, que me pareceu compartilhar a mesma impressão, adiantou-se suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. E, indicando a mendiga que esperava a decisão, a gritar impaciente, exclamou para a enfermeira: já notou, Narcisa, alguma coisa além dos pontos negros? Agora era a minha instrutora de serviço que respondia negativamente. Pois vejo mais, respondeu o vigilante-chefe. Baixando o tom de voz, recomendou: conte as manchas pretas. Narcisa fixou o olhar na infeliz e respondeu após alguns instantes: 58.
O irmão Paulo, com a paciência dos que sabem esclarecer com amor, explicou: esses pontos escuros representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada, essa infeliz criatura, foi profissional de ginecologia. A pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos, abomináveis, explorando a infelicidade de jovens inexperientes. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vulto, ou seja, circunstâncias que diminuem a gravidade lá do crime. Recordei assombrado os progressos da medicina, em que muitas vezes enxergara de perto a necessidade da eliminação de nasciturnos para salvar o organismo materno, nas ocasiões perigosas. Mas, lendo-me o pensamento, o irmão Paulo acrescentou: não falo aqui de providências legítimas que constituem aspectos das provações redentoras. Refiro-me ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre com o direito sublime da vida. Sandra Rodrigues. Vamos lá, um pouco pesado aqui, né? Como já vimos no capítulo 30, não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Imaginem a vida de um recém-nascido, um espírito que reencarna, cheio de objetivos e esperanças de cumprir suas provas e redimir seus erros. Quando André Luiz ouviu tudo isso, ele ficou preocupado, porque, como médico, ele deve ter presenciado algumas situações em que foi necessário interromper uma gravidez para salvar a vida da mãe. Mas vejam, é uma situação diferente do que essa senhora fazia com os recém-nascidos. Mas como o André Luiz se preocupou com isso, vamos ver o que o Livro dos Espíritos fala sobre o aborto. Na questão 358, Kardec pergunta se o aborto provocado é um crime em qualquer período da gestação. E a resposta é que sempre existe crime quando se transgride a lei de Deus. E na questão 359, ele pergunta: no caso em que a vida da mãe corre perigo pelo nascimento do filho, existe crime em sacrificar a criança para salvar a vida da mãe? E a resposta: é preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Percebam que não estamos falando das leis humanas, porque em alguns países o aborto não é considerado crime. Estamos falando das leis de Deus. Muito bem, depois desse comentário importante aí da Sandra Rodrigues, voltamos aqui para essa questão polêmica que está acontecendo lá entre a Narcisa, o Paulo e essa senhora. Demonstrando a sensibilidade das almas nobres, Narcisa rogou: irmão Paulo, também eu já errei muito no passado. Atendamos a essa desventurada, se me permite, eu lhe dispensarei cuidados especiais. Reconheço, minha amiga, respondeu o diretor da vigilância, impressionado pela sinceridade, que todos somos espíritos endividados. Entretanto, temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar os nossos débitos. Mas esta criatura, por agora, nada deseja senão perturbar quem trabalha. Olha só aquilo que a Sandra Curado estava falando lá em cima, quando ela estava falando sobre vampirismo. Os que trazem os sentimentos calejados na hipocrisia imitem forças destrutivas. Para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Perguntou aqui o nosso querido Paulo, e eu faço essa mesma pergunta para a Sandra Rodrigues, que volta para mais um comentário. Não precisa responder, Sandra, daqui a pouco ele vai responder. Tá bom, vou deixar para ele então. Eu acho que todos nós, assim como a Narcisa e o André Luiz, ficamos surpresos quando descobrimos que aquela mulher não poderia ser ajudada. Como assim? Nosso lar não é uma colônia de auxílio, de assistência? Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Vejam a explicação que o irmão Paulo dá do porquê eles não poderiam ajudá-lo. Ele diz: todos nós somos espíritos endividados, mas temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas e a boa vontade de resgatar nossos débitos. E é aí que está a diferença. Para recebermos ajuda, temos que ter consciência dos nossos erros e querermos ser ajudados. Então, não é que a espiritualidade estava negando a ajuda, mas eles reconheceram que ela não estava pronta para ser ajudada. Não é fácil. Se estamos aqui neste planeta de provas e expiações, é porque, com raríssimas exceções, somos todos deficientes morais.
Precisamos de muita humildade para reconhecer nossos erros e muita coragem para tentar repará-los. Só para complementar, essa parte também me lembrou a parábola do joio e do trigo, que diz que na hora da ceifa, no juízo final, ou para nós espíritas na transição planetária, haverá essa separação dos espíritos que já pelo menos entenderam a necessidade de reparação e estão se esforçando para isso, dos que ainda não compreenderam. Importante parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, aí a ordem dos fatores eu acho que não altera muito o produto, que está no capítulo 13 de Mateus, é uma parábola exclusiva de Mateus. Bom, mas voltamos aqui ao Paulo. O Paulo aqui está falando o seguinte: para que nos serve aqui um serviço de vigilância? Mas a Narciso e o André Luiz já estavam lá meio desconfiados daquelas opiniões do Paulo. Como, né? Puxa, estamos aqui, somos servidores de Jesus, temos que acolher todo mundo que aparece e tal. E aí, então, ele fala, e sorrindo expressivamente, exclamou. Ele está sorrindo, hein, gente? Olha só, ele já vai lá provar para eles o que ele está dizendo. Busquemos a prova. O vigilante-chefe aproximou-se, então, da pedinte e perguntou: que deseja a irmã do nosso concurso fraterno? Socorro, 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 respondeu Lacrimosa. Mas minha amiga, ponderou acertadamente, é preciso sabermos aceitar o sofrimento retificador. Por que razão tantas vezes cortou a vida a entezinhos frágeis que iam à luta com a permissão de Deus? Ouvindo-o, inquieta, ela exibiu terrível cara atonha, ou seja, uma cara fechada, uma fisionomia de ódio, e bradou: quem me atribui essa infâmia? Minha consciência está tranquila, canalha. Empreguei a existência auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa e crente, boa e pura. Aí, então, tem uma interrupção. Não é isso que se observa na fotografia viva dos seus pensamentos e atos. Creio que a irmã ainda não recebeu nem mesmo o benefício do remorso. Quando abrir a sua alma às bênçãos de Deus, reconhecendo as necessidades próprias, então volte até aqui. Irada, respondeu a interlocutora. Demônio, feiticeiro, sequaz, ou seja, seguidor de Satã, não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometeram e que espero encontrar. Assumindo a atitude mais firme, falou o vigilante-chefe com autoridade. Faça então o favor de retirar-se. Não temos aqui o céu que deseja. Estamos numa casa de trabalho onde os doentes reconhecem o seu mal e tentam curar-se junto de servidores de boa vontade. A mendiga objetou, ou seja, retrucou atrevidamente. Não lhe pedi remédio nem serviço, estou procurando o paraíso que fiz por merecer, praticando boas obras. E endereçando-nos dardejante, ou seja, fulminante, olhar de extrema cólera, raiva. Então ela fulminou, é boa essa aqui, né? Fulminou com aquele olhar assim, né? Perdeu o aspecto de enferma ambulante, retirando-se a passo firme, como quem permanece absolutamente senhor de si. Sandra Curado. Antônio, ela saiu nas tamancas, né? Como a gente costumava dizer. Agora, caridosa e crente, boa e pura, e estou procurando o paraíso que fiz por merecer praticando boas obras, bem, daí já é um caso de loucura, né? Ou como já vimos hoje, processos obsessivos, eu diria que pode ser um caso de autofascinação, onde, apesar das terríveis faltas praticadas, o espírito não consegue enxergar os erros cometidos devido ao excesso de ilusões, como o orgulho, a vaidade, a arrogância, todo esse pacote de más inclinações. Mas tudo isso um dia será transformado, e o despertar da consciência culpada vai ser a porta para o real arrependimento e a necessidade de reparação. A confirmação disso está no 19º item do Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, que diz assim: tendo o espírito seu livre-arbítrio, às vezes seu progresso pode ser muito lento e sua obstinação no mal muito firme, como essa senhora aqui. Isso pode durar anos ou séculos, mas chega um momento em que se dobra diante do sofrimento e, apesar da fanfarrice, acaba reconhecendo a força de Deus que, vem do seu arrependimento, lhe faz encontrar a esperança da cura. Nenhum espírito fica sem se melhorar. Mas vendo a figura dessa mulher, que acaba sendo um tanto caricata, eu penso que ela representa um pouco de cada um de nós, que podemos não ter os 58 pontos negros, frequentemente somos brandos com as nossas faltas e nos damos muito mais importância do que realmente temos.
né, Antônio? Acho que sofremos um pouco da síndrome dos primeiros lugares. Também. Às vezes também a gente fica cego, a gente acha que a gente é perfeito. E nós não conseguimos ver, porque o ego atrapalha. Você não consegue enxergar, você não consegue fazer uma autoanálise que permita você enxergar seus defeitos, seus problemas. É o caso aqui dessa senhora, da senhora vampira, né? Que dá o nome aqui, dá o título para esse capítulo. E quando ela sai batendo perna lá, né? Sai lá toda brava e tudo mais, né, como diz você, subindo nas tamancas, o irmão Paulo, então, está acompanhando ela, indo embora, com o olhar. Durante longos minutos ele ficou observando ela se afastando lá da colônia. E voltando-se para nós, acrescentou: observar um vampiro exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má e afirma-se boa e pura. Sofre desesperadamente e alega a tranquilidade. Criou um inferno para si própria e assevera, assegura, afirma que está procurando o céu. Ante o silêncio com que lhe ouvíamos a lição, o vigilante-chefe rematou: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida a lures, ou seja, em outro momento, no futuro. Ela vai ter lá seu momento de ser atendida, pela bondade divina. Mas, por princípio de caridade legítima, na posição em que me encontro, não lhe poderia abrir nossas portas. Finalizou a conversa o irmão Paulo e também o capítulo, mas nós ainda temos um tempinho para a Sandra Rodrigues fazer o último comentário. Vamos lá. Vamos lá. Vamos terminar este capítulo falando primeiro sobre a frase: é imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 6, o Espírito Lázaro fala bem sobre isso. Nem sempre podemos confiar nas aparências. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior? O mundo está cheio dessas criaturas, que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são doces contanto que ninguém as moleste. E ele termina dizendo: pelas aparências se consegue enganar os homens, mas a Deus ninguém engana. E, para finalizar, o irmão Paulo até parece que com o intuito de nos tranquilizar a Narcisa e o André Luiz, diz que ela em algum momento vai ser atendida pela bondade divina. E é isso mesmo. A misericórdia de Deus é infinita. Deus nunca desampara um filho e se alegra com seu arrependimento, como está na parábola da moeda perdida. Eu vos afirmo que, da mesma maneira, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não carecem de arrependimento. Muito bem. Então, com mais essa citação bíblica, evangélica, e nós encerramos aqui a leitura dos 2 capítulos. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, temos mais 2 capítulos do livro Nosso Lar. Vamos ver o capítulo 32, Notícias de Veneranda. Vamos conhecer um pouco da história da ministra que possui o maior número de bônus hora da colônia. Parece que ela é uma recordista lá. Vamos saber sobre isso. E o capítulo 33, Curiosas Observações. André Luiz vê 2 espíritos elevados ainda encarnados em visita ao nosso lar. Tudo isso na semana que vem, na próxima quarta-feira. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.